Você que utiliza o Nubank deve estar sabendo que eles estão cada vez mais presentes nessa parte de investimento, seja no próprio aplicativo do Nubank, que antes você não tinha nenhuma possibilidade de investimento além da própria conta corrente deles, a NuConta, seja via o Nuinvest, que era a antiga Isinvest que o Nubank comprou e passou a ser a corretora do Nubank. O Nubank realmente está investindo muito na parte de investimentos. Hoje em dia a gente já tem muitas opções de investimentos lá no app e também lá no Invest agora, que tem uma diversidade muito grande de produtos financeiros, e eu vou mostrar tudo para vocês ver os detalhes, o que vale a pena, o que não vale a pena. Pois então, essa aqui já é a tela inicial do seu aplicativo da Nuinvest. Mas Gustavo, calma, como é que você chega até aqui? Essa é uma boa pergunta mesmo, porque vamos começar literalmente do começo, né? Para você ter uma conta na Nuinvest, você pode fazer todo esse processo pelo Nubank. Por quê? Porque são aplicativos diferentes. Entretanto, se você já tiver conta no Nubank, por serem empresas do mesmo grupo, você pode entrar lá no seu aplicativo do Nubank, criar sua conta na Nuinvest, inserindo poucos dados, porque a grande maioria dos dados já vai estar lá dentro do seu aplicativo do Nubank, porque você já tem conta lá. Você vai conseguir ver os seus investimentos da Nuinvest lá no Nubank. Então, facilita muito. Eu, por exemplo, utilizo minha conta no Nubank e tenho conta também na Nuinvest, beleza? E aí, a partir do momento que você abriu sua conta aqui na Nuinvest, você vai querer saber o quê? Como que eu mando dinheiro para começar a investir? Afinal de contas, é difícil investir sem dinheiro, né? E aí é bem simples. Você vai vir aqui em mais, depósitos e retiradas, e aqui vai ter sua conta para você enviar o seu dinheiro pra cá. E só um detalhe, vai estar como Isinvest, né? Porque era a conta que você depositar, vai estar como Isinvest, porque era o antigo nome da corretora, da Nuinvest até o Nubank comprar. Então não tem problema nenhum. E aí, a partir do momento que o dinheiro caiu aqui, dependendo do momento que você enviar do dia, pode demorar um pouquinho mais. É feito via TED, não é Pix, e tem que ser feito de uma conta no seu próprio nome. Ou seja, posso pegar o meu Nubank que tá no meu CPF e mandar pra cá que tá no meu CPF. Eu não posso pedir pro seu primo mandar dinheiro pra sua conta da Nuinvest, porque não tem como, tem que ser pelo mesmo CPF a transação. Mas aí beleza, agora você já tem a conta e já tem dinheiro dentro da Nuinvest. O que você faz? Você vai obviamente clicar aqui em investir. E logo aqui já tem algumas coisas bem interessantes, né? Tem uma gama toda de produtos financeiros aqui, renda fixa, renda variável por meio de ações, BDRs, fundos imobiliários, ETFs e por aí vai. Pois então, vamos começar aqui em renda fixa, que eu acho que é o de maior interesse de vocês. Seguinte, a gente tem aqui o Tesouro Direto, que você pode investir por meio da Nuinvest, que nada mais é do que quando você empresta o seu dinheiro para o governo federal, ele te retorna uma taxa. Atualmente, a Selic está na casa de 13,75% ao ano. Isso significa que o Tesouro Selic, por exemplo, vai te dar uma rentabilidade muito próxima a essa rentabilidade bruta. E depois tem os impostos e você vai ter o seu resultado líquido. Então você pode vir aqui e investir no Tesouro Selic. O que eu recomendo que você tenha muito cuidado aqui é o seguinte: o Tesouro Direto, gente, ele é uma plataforma, né? O que significa isso? Dentro do Tesouro Direto, existem vários produtos financeiros. Tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro IPCA, tem o Tesouro Pré-fixado. E o cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte: o único produto dentro do Tesouro Direto que você vai olhar amanhã e não vai ter risco nenhum de você estar perdendo dinheiro para você vender esse título que você comprou ao mercado é o Tesouro Selic. Ele faz uma curva mais ou menos assim. Por quê? Porque sempre tá subindo. Amanhã sempre vai ter uns centavos a mais do que tinha hoje, por aí vai. E os outros, não é assim que funciona, por causa de algo que se chama marcação a mercado. No Tesouro IPCA e no Tesouro Pré-fixado, existe a possibilidade de você vender amanhã e perder dinheiro. Se você honrar o tesouro até o final do contrato, você não vai perder dinheiro em nenhum desses. Mas se eu quiser vender daqui a um ano, daqui a 2 anos, e o tesouro não chegou, e o título não chegou no seu vencimento, pode ser que eu saia perdendo dinheiro no Tesouro IPCA+, e no Tesouro Pré-fixado. Ah, Gustavo, sou um investidor super iniciante, vou começar a fazer meus investimentos. Começa pelo Tesouro Selic, vai estudando, e depois você vai entendendo melhor a dinâmica do mercado e pode começar a fazer outros investimentos, tá bom? Você pode começar aqui a investir R$131, por exemplo, no Tesouro Selic 2029. No Tesouro Pré-fixado, você já pode investir com menos dinheiro, só que eu já falei pra vocês, recomendo, pelo menos de início, Tesouro Selic. Beleza, voltando aqui, a gente vai ter outros produtos financeiros de renda fixa. Por exemplo, vamos clicar aqui em CDB. Qual que é a questão do CDB, né? A gente vai vir aqui em mais filtros. A gente vai ver aqui e a gente vai vir pré-fixado ou CDI ou IPCA. O que significa isso, né, gente? Quando você investe num produto financeiro que ele é pré-fixado, você já sabe exatamente quanto que você vai tirar no vencimento desse produto financeiro. Entretanto, se eu investir num título atrelado ao CDI, ao IPCA, por exemplo, vai depender dessas variações desses benchmarks. O CDI, o que o CDI é? Uma taxa muito próxima à taxa Selic. Então, o que acontece é o seguinte: a Selic subiu
o CDI subiu. A CDI caiu, o CDI caiu. E junto com essa oscilação do CDI, o que acontece com o seu produto financeiro, com a sua rentabilidade? Ela vai junto. Por isso que é um investimento pós-fixado. Conforme as oscilações do IPCA, que é a inflação subiu. Você vê o William Bonner falando no Jornal Nacional. Inflação subiu. Você vai saber que a sua rentabilidade, se estiver atrelada ao IPCA, ela tá subindo. Caindo, tá caindo. E por aí vai. Então vamos, por exemplo, colocar aqui, para vocês verem exemplos práticos. Isso aqui, esse primeiro CDB aqui, 14,17% ao ano. O que é isso? Pré-fixado. Eu sei exatamente quanto que eu vou tirar. Aí você me pergunta, mas Gustavo, como que eu sei se essa taxa é boa ou ruim? Hoje a gente tá com uma taxa Selic muito alta, ou seja, o CDI também está muito alto. Então a gente está na casa dos 13,75%. Normalmente, esses bancos vão pagar uma taxa superior à taxa Selic. Aí você pergunta, mas por que, Gustavo? Simples. Porque eles são bancos. E quando você está falando de você colocar no Tesouro Selic e ganhar 13,75% ao ano, você está falando no menor risco possível. E qualquer produto aqui, qualquer certificado de depósito bancário que você for comprar de um banco, vai ser um produto financeiro com menos segurança do que o Tesouro Selic, porque um banco tem menos pote do que o governo federal. Então, normalmente, para valer a pena você correr esse risco maior de você emprestar o seu dinheiro para um banco e não emprestar para o governo federal, eles te dão uma taxa superior à taxa Selic atual, justamente para atrair capital, porque senão não vale a pena, né? Então aqui, por exemplo, 14,17%, que é superior à taxa Selic atual, essa é a ideia, né? E se você reparar bem e clicar, por exemplo, num CDB aqui, você vai ver o seguinte: garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito para investimentos de até 250 mil por CPF e por instituição financeira. O que significa? Caso você coloque seu dinheiro, vamos supor aqui no Banco Master, tá? Não tô falando que isso vai acontecer, mas só tô conjecturando. Coloquei meu dinheiro no Banco Master. Se o Banco Master quebrar, eu vou ter acesso ao Fundo Garantidor de Crédito, que vai me reembolsar, provavelmente, né? De acordo com a demanda. Por exemplo, se um banco gigantesco no Brasil quebrar, é um risco sistêmico, né? Ou seja, o que significa? O Fundo Garantidor de Crédito não vai te cobrir de tudo, mas é uma segurança muito boa e adicional, principalmente para bancos de menor porte. Caso o Banco Master aqui, no caso, quebre, você vai ter o seu dinheiro de volta se você tiver investido até 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. Então não adianta eu colocar, por exemplo, 240 mil reais nesse CDB do Banco Master e depois 240 mil em outro CDB do Banco Master. Por quê? Porque é por instituição financeira e por CPF. Lembre-se disso. Então, é uma segurança adicional muito boa. Investir em CDB é bom por isso. Se você tem essa proteção adicional do FGC. Então você vai estar correndo mais risco por você estar emprestando dinheiro para um banco e não estar emprestando dinheiro para o governo federal, só que você também tem essa proteção, essa garantia a mais que é muito boa, muito positiva para você investidor, e você tem que sempre ficar atento antes de investir em um produto de renda fixa, se aquele produto vai ter a garantia do FGC. Aqui no caso da Nuinvest é muito fácil de ver, basta você clicar em qualquer produto financeiro, ele vai te falar aqui, tá bom? Além disso, aqui embaixo da rentabilidade, você consegue ver que tem um 15% de IR. O que significa, né? Por que é 15%, aqui é 22,5%? Como é que funciona isso, né? O pagamento de impostos na renda fixa segue aquela regra da tabelinha regressiva, né? Ou seja, quanto mais tempo eu deixo meu dinheiro, menos eu pago de imposto. Então, aqui 15% significa que esse produto financeiro, ele vence lá em 29, entendeu? E aí, se você for ver o de baixo, por exemplo, ele vence nesse próprio ano, de 2023, daqui a poucos meses. Ou seja, aqui você vai pagar 22,5%, porque vence em pouco tempo, e aqui em cima você vai pagar 15%, porque vence daqui a 5 anos, né? Então, você tem que ficar atento a isso também, mas é uma questão mais teórica. Por quê? Porque isso aqui é retido na fonte. Você precisa apenas declarar: olha, eu tenho um CDB do Banco Master. É só isso que você precisa fazer no seu imposto de renda, porque o pagamento, o desembolso é feito de forma automática. Por quê? Quando você for fazer o seu resgate, é retido na fonte. E aí, gente, aqui tem muitos outros produtos financeiros. O que eu mais recomendo para vocês é o seguinte: nunca invista em um produto financeiro sem saber a data de vencimento, porque muitas pessoas acabam tendo muita dificuldade para vender o título, ir para o mercado secundário, vender, às vezes investem em saber prazo de vencimento, a data de vencimento, aí não fez o planejamento para ficar com esse dinheiro parado por tanto tempo. Isso acontece muito, inclusive eu vejo nos comentários aqui do vídeo. Então, o ponto mais importante que eu diria para vocês é investir até 250 mil reais, que eu acho que não é o caso da grande maioria das pessoas, mas isso é super importante. E o outro quesito é que você sempre veja a data de vencimento. Então, só coloque seu dinheiro se você pode ficar até o final do contrato, até a data de vencimento, com aquele dinheiro parado ali. Isso é muito importante, que eu vejo sempre muitas pessoas reclamando disso e tendo dificuldades depois para recuperar o dinheiro. Então só invista se você souber que seu dinheiro vai ficar lá até o final. Bom, esses foram os CDBs, mas aqui tem outros produtos financeiros. A gente não vai adentrar muito aqui, porque tem outras camadas aqui dentro do aplicativo. Mas, por exemplo, a gente tem debêntures. O que são as debêntures? As debêntures nada mais são do que títulos a dívidas de empresas
privadas, ou seja, você empresta dinheiro para uma empresa privada, que no caso não é banco, né? Porque como que você empresta dinheiro para um banco? Via CDB. Como que você empresta dinheiro para uma empresa privada? Via debênture. Então aqui tem diversas opções, você tem que tomar bastante cuidado também para investir com debênture, porque crédito privado, de uma maneira geral, é algo que tem fundos, tem pessoas que passam dias estudando a empresa justamente para saber os riscos de você emprestar dinheiro para aquela empresa, porque sempre existe a possibilidade de calote. A gente viu agora recentemente Americanas, né? Americanas, uma empresa gigantesca, e deu calote em diversos investidores que investiram nas suas debêntures e tal. Então, tomar cuidado. Enfim, aqui tem alguns outros produtos de renda fixa, mas vamos passar rapidamente aqui pela renda variável. Se você quiser investir em ações, você pode clicar aqui em ações. Aqui tem carteiras que eles selecionam para vocês, tá bom? Então, tem carteira de small caps, tem carteira de dividendos que você vai investir para ter participação no lucro das empresas que vai ser distribuída para os seus acionistas. Então, compre a ação de uma empresa. Essa empresa deu lucro, essa empresa vai distribuir parte do lucro para os seus acionistas. Se você tiver ação daquela empresa, você é acionista, logo você vai receber um pedacinho daquele lucro que foi distribuído. Top Small Caps, o que significa isso? Empresas que têm um potencial de crescimento grande na bolsa de valores e justamente por isso também são mais arriscadas, né? Tem uma volatilidade maior, então é uma possibilidade aqui também. E destaques do índice de Small Caps da B3, ou seja, eles fazem essa seleção. Tem algumas outras empresas que você pode simplesmente pesquisar aqui qualquer ação que você quiser. Por exemplo, eu quero Vale. Então você vai vir aqui Vale. Eu posso investir em ações da Vale. Se eu não tenho dinheiro para comprar 100 ações da Vale, que pode ser algo que fica caro, R$8 mil e tal, você vai lá e vem em Vale 3F. E aí você pode comprar 1, 2, 3, 4, 5 ações. A partir de R$80 você já consegue investir em ações da Vale. E além disso, você também tem aqui BDRs. O que são BDRs? Ações que são listadas lá nos Estados Unidos. Coca-Cola é uma empresa gigantesca, internacional, multinacional, uma das maiores empresas do mundo, é listada, obviamente, nos Estados Unidos. Você pode investir nas ações da Coca-Cola por meio de um BDR, que é um recibo das ações que são listadas em outro lugar no mundo, aqui no Brasil. Olha só que coisa boa, também é uma possibilidade. Obviamente que eu sempre recomendo que você faça uma carteira. Inclusive, aqui em cima, eles têm essas carteiras justamente para auxiliar vocês a não investir em apenas uma posição e é isso aí. Vou ter só uma ação na minha carteira. Não faz sentido isso, tá? Inclusive, se você quiser acompanhar, fazer o curso de investimentos gratuito aqui no YouTube, vou deixar passando aqui em cima para você. São horas e horas, são 5 horas de conteúdo sobre investimentos. Se você ver isso, eu te garanto que você vai estar super preparado para começar a investir na bolsa de valores. Ou pelo menos super preparado não, mas é o primeiro passo que poucos investidores dão. Tem muito investidor aí investindo na bolsa de valores e que nem o básico sabe, né? Aqui tem ETFs, que nada mais são do que fundos de índice. Então, BOVA11. Aqui, o BOVA11 é esse primeiro aqui. O que significa, né? A gente tem um índice na nossa bolsa de valores, o principal índice da nossa bolsa de valores é o Ibovespa. Então, quando a gente fala que a bolsa de valores subiu hoje 10%. Isso significa basicamente que o Ibovespa subiu 10%. Não acontece 10%, mas subiu 2%. E dentro do Ibovespa tem as principais empresas do país. Ambev, Bradesco, Vale, Petrobras, tudo tá lá dentro do Ibovespa, tá bom? Então você pode investir nas 60 maiores empresas do país listadas na nossa bolsa que estão dentro do Ibovespa por meio de apenas um fundo. Esse fundo replica essa carteira, ou seja, você vai estar investindo em BOVA11, você vai estar, na verdade, diversificando o seu portfólio nas maiores empresas do nosso país. É como se você estivesse comprando apenas uma ação, só que dentro dessa ação tem mais de 60 ações de empresas gigantes do nosso país. E eu também queria comentar com vocês aqui sobre os fundos de investimento. Gente, o que eu falaria para você que está querendo investir em fundos de investimento, porque eu sei que tem muita pessoa que está investindo e tal. Tome cuidado com várias coisas. Por exemplo, você vai colocar aqui por menor risco. Você vai ver que o azulzinho é o que tem menor risco. O vermelho é o que tem mais risco. Se você quiser investir em ações, por exemplo, você pode investir num fundo de ações, num FIA. Só que são alguns fatores para você chegar e investir num FIA. O primeiro, você tem que estar ciente do risco de você investir num fundo de ações. Afinal de contas, é ação, é bolsa de valores. Existe bastante risco. Então, em momentos difíceis, aquele fundo cai 50%, 60%. Tinha R$100 no fundo, pode ser que do nada você tenha 50. Sim, existe isso. Então, tomar muito cuidado com isso, com essa parte do risco. Mas também é difícil você encontrar um bom fundo. Não é algo tão simples e não vai ser por aqui, propriamente dito, que você vai encontrar um bom fundo. E é um trabalho um pouco cansativo. Por quê? Porque você vai ter que clicar aqui no fundo e depois aqui vai ter a rentabilidade e tal. Isso é importante, você vê o histórico daquele fundo, se ele está apresentando bons resultados ao longo do tempo, isso é muito bom. Ao longo do tempo, não é ao longo dos últimos 12 meses. 12 meses é um pequeno pedaço do fundo, né? Pode ser que um fundo tenha dado uma ótima rentabilidade nesses últimos 12 meses, mas no geral ele seja um fundo péssimo. Então, também não são só os últimos 12 meses. Você vai vir aqui e ver os documentos. É um processo um pouco chato. Você tem que ler muita coisa para você investir em fundos de investimentos de uma maneira
correta. Você vai ter que ver o regulamento do fundo, você vai ter que ver qual que é o objetivo do fundo, quem são os gestores do fundo, pesquisar fundo, mas basicamente é um processo que não é tão simples assim, né? Eu, pessoalmente, prefiro ir lá e investir num CDB do que investir num fundo de renda fixa, de verdade. Eu falo do fundo do meu coração e eu acredito também para a grande maioria dos investidores iniciantes que não vivem disso, isso eu tenho certeza que é melhor. Bom, gente, então basicamente eu fiz esse apanhado geral da Nuinvest. Se você gostou, deixa o like aqui e não perde esse vídeo que eu vou deixar passando aqui para vocês, porque para quem quer se tornar um investidor melhor, eu acho que é por aqui que você tem que começar. Um abraço para você, até o próximo vídeo e valeu!